Situaçãozinha de hoje, parceiro. As pessoas ficam preocupadas. Você está em outro país e você está desempregado? Sim, sendo que quando você leva uma bagagem com você, e minha bagagem não é pouca, graças a Deus, eu cheguei em Portugal com 7 euros. Quando eu cheguei em Portugal, eu tive que começar a trabalhar ilegal, coisa que aqui na Suíça não é possível. Porém, quando você já lidou com essa situação antes, e você sabe a pressão que é, você acaba, com todo respeito, relaxando, porque não é a primeira vez que eu lido com isso, é a terceira vez. Em Portugal, é muito mais fácil de você começar a trabalhar ilegal. Naquela época, em 2022, era mais fácil porque eu cheguei no verão, como eu não tinha documentos, mas no verão muita gente precisa de trabalhadores, e eu tinha acabado de sair de uma experiência em cafeteria no Rio Grande do Norte. Botei isso no meu currículo, comecei a trabalhar. Sendo que, naquela mudança que eu fiz para Portugal, eu já botei na minha cabeça que seria outro tipo de pessoa quando eu chegasse na Europa. Então, desde o primeiro dia que eu cheguei em Portugal, eu comecei o trâmite para tirar meus documentos e comecei a entregar currículo o tempo inteiro. O que acontece? Fui chamado para trabalhar numa empresa de papel, para trabalhar como empilhador. Graças a Deus, aquele curso ali, aquela experiência ali, também me puxaram para a Holanda. Mas na Holanda também eu cheguei sem nada, absolutamente nada. Eu cheguei com 30 euros. Foi aí que eu comecei a comer comida do lixo. Quando eu comecei a comer comida do lixo, foi porque eu fui para a Holanda e a fábrica fechou em 3 semanas mais ou menos. E eles não iam me pagar. Eles precisavam de 2 ou 3 semanas para poder fazer o pagamento. Então eu tive que esperar, fui para um hostel, não tinha comida e catei coisa do lixo, não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Porém, esse tipo de bagagem, agora que eu tô na Suíça desempregado, faz eu ter um outro tipo de pensamento. Por quê? Na Holanda eu não tinha construído nada, tão pouco em Portugal. Porém, aqui na Suíça eu já chego com bagagem de que? Experiência internacional. A Tesla influencia muito no currículo, as pessoas esperam muito para poder conversar comigo, esperam de mim uma postura diferente nas entrevistas. Eu fiz curso de entrevista na Tesla, de como se comportar, de como saber responder, de como falar, de como sentar na cadeira, tudo isso influencia. E esse tipo de coisa faz eu ficar relaxado aqui. Entre aspas, relaxado. Relaxado, que eu quero dizer, é suportando a pressão de não estar empregado. O que eu fiz? Antes de eu sair, eu trabalhei 8 dias no primeiro mês aqui e recebi uma quantia boa, incluindo gorjetas, né? E essa quantia boa de 8 dias já dava o meu aluguel aqui na Suíça. Então, o que eu fiz? No segundo mês, eu trabalhei o mês completo. Recebi realmente uma quantia também melhor ainda. E agora, o que eu fiz? Eu trabalhei meio mês. Esse mês que eu trabalhei, atual, que eu estou desempregado, vai conseguir bancar todas as contas do próximo mês. E a Paula também está trabalhando. Coisa que isso não aconteceu na Holanda e nem em Portugal. Então, eu tenho 2 vantagens. A primeira vantagem é você ter as contas do próximo mês pagas pelo meu salário. O salário da Paula está totalmente guardado para ela, para as despesas dela. Segunda vantagem é que isso tudo que ela tá passando, que ela tá trabalhando no negro. Porém, o que eu faço? Eu pego essa quantia e boto na minha conta, como se eu estivesse fazendo um serviço extra. Obviamente, você tem que explicar, pagar taxa, pagar imposto. Isso é bom. Por quê? Muita gente corre disso, mas para mim é bom porque eu quero aumentar o crédito. Então, no futuro, a gente nunca se sabe. Poder comprar um carro, poder comprar uma casa, a gente não sabe qual o tipo de crédito. Mas vale você ter essa opção para você exercer uma escolha do que você não ter opção nenhuma. Agora, com o trabalho da Paula sendo executado diariamente, surgem 2 opções. A primeira opção é poder trabalhar com ela, onde o convite já foi feito, e eu estou analisando isso. E a segunda opção, para mim, é a mais preciosa. Qual é a segunda opção? Tempo. Tempo para poder pesquisar um novo trabalho, tempo para poder estudar o alemão e poder ir para um trabalho melhor remunerado, tempo para poder analisar o mercado de acordo com as experiências que eu tenho, tempo para poder sentar, fazer um network. Tempo é uma coisa que é muito mais preciosa do que dinheiro. Porque quando eu estava no aeroporto trabalhando, eu acordava 2 da manhã, pegava 3 da manhã e saía 1 da tarde, eu não tinha tempo para nada. Eu chegava em casa e ia dormir. A Paula me acordava para eu poder jantar. Eu jantava e voltava a dormir. Então o que eu fiz nesse dia? Nada. Eu perdi um dia inteiro. 24 horas jogadas no lixo. Mas Jefferson, você ganhou um bom salário. Sim. Eu faço o que com isso? Vou gastar com remédio? Vou fazer doação? Vou botar no bolso pra nada. Então, quando a Paula começou a trabalhar,
O que eu fiz? Eu esperei ela se estabilizar. Após ela estar estabilizada, a gente poder contar com esse dinheiro, que é mais importante. O que eu fiz? Nunca trabalhei de Uber Eats na minha vida, mas eu me matriculei na Uber Eats. Estou esperando os documentos chegarem. Por que eu fiz isso? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Pode ser que apareça uma oportunidade. Eu ligo o aplicativo e começo a pedalar igual um maluco, a poder aproveitar essa oportunidade. Ou simplesmente vai ser uma coisa de emergência. Precisou muito, a gente vai para lá. Mas agora, com esse tempo que a Paula tem trabalhando ali, mesmo ela estando ilegal, ela conseguiu o trabalho. E eu estando em casa, eu consigo analisar o mercado. Coisa que eu não conseguia fazer enquanto estava no aeroporto. Ficar no aeroporto cobrou de mim uma dependência muito grande, física e mental. Coisa que aqui na Suíça levam as pessoas à depressão, levam as pessoas ao suicídio. E eu não quero chegar nesse ponto. Então, a partir do momento em que começo a não respeitar o meu corpo, que eu não começo a respeitar as minhas dores, a entender o cansaço que eu tô tendo, se eu não respeito isso, eu ia quebrar. E como eu quebrei mentalmente? Agora eu tô no meu 4º dia em casa. Eu vou contar como 4, né? Que eu tive 2 dias de folga. Esses dias fez eu refletir, fez eu fazer a entrevista. Inclusive eu tô indo agora para uma nova entrevista. Estudei a empresa, fiz o famoso dever de casa, né? Você faz o seu homework, que é você estudar sobre a empresa, estudar sobre o que eles estão procurando, estudar a vaga. Isso tudo eu faço antes de ir para qualquer entrevista. Mas isso tudo eu só criei com base em uma coisa: tempo. Estrutura. Embora eu esteja desempregado, a estrutura que eu tenho hoje de ter um carro elétrico, de ter a Paula trabalhando, da Paula estar falando inglês, da Paula ter experiência em limpeza, isso tudo a gente trouxe da Holanda para cá. Coisa que muita gente não faz. Muitas pessoas, infelizmente, saem Brasil, Suíça, cai aqui de paraquedas e começa a perder para você mesmo. Perde mentalmente, perde fisicamente. Porque começam a acontecer circunstâncias que as pessoas não sabem lidar e não têm experiência de outros países para poder saber lidar com os problemas que vão acontecer. A Suíça é um país como qualquer outro. Tem problemas, tem vantagens, e você tem que saber lidar com isso no seu dia a dia. O problema é que muitas pessoas hoje não sabem lidar com isso porque não tem essa experiência. As pessoas só vêm à Suíça, pô, vou lá ganhar dinheiro. Mas qual é a consequência disso? Qual é a consequência do dinheiro na sua conta? Como você vai lidar quando o dinheiro não for só o suficiente? Como você vai lidar quando você vê os próprios suíços nativos em depressão, cometendo suicídio? Como você lida com isso quando você obtém essas informações? Isso tudo eu estudei para poder aprender a lidar e foi aí a razão que eu decidi sair do aeroporto. E agora o mais importante, eu tenho tempo para poder me qualificar, para poder escolher uma boa empresa, porque as contas estão pagas. E graças a Deus, essa pressão de ter que fazer qualquer coisa para pagar as contas, eu consegui me livrar.